Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula que nosso curso de Química é preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E no aula de hoje a gente vai chegar na última parte da Química. A gente viu tudo sobre átomo, a gente viu química orgânica e inorgânica, ligações químicas, como que as coisas reagem. E agora a gente vai dar um passo além. A gente vai conseguir mudar átomos. Se você lembra, quando a gente fazia coisas com átomos e ligações químicas, os átomos continuavam iguais. Se eu tinha carbono, continuava com carbono, oxigênio, continuava com oxigênio. No caso, o que mudava era o jeito que eles se organizavam, as ligações que eles faziam. Mas os átomos continuavam iguais. Aqui não. Aqui a gente começa a conseguir mudar os átomos de um elemento para outro em um processo que emite partículas radioativas, porque o nome desse processo é radioatividade. Radioatividade é um processo que vem dessa mudança de elemento. Mudar de um elemento para outro. Lembrando sempre que a gente sempre pega essa parte usando o modelo de Bohr, em que você tem prótons e nêutrons no meio do átomo e os elétrons em volta. E a gente tinha visto, em aulas muito passadas, como representar um átomo, as características principais de um átomo. O símbolo dele, a massa dele, que a gente fala como A, e o número de prótons dele, ou o número atômico, que a gente chama de Z. E esse número atômico a gente tinha aprendido, que é o número de prótons, a gente tinha aprendido que é o RG do átomo. Que nem o seu número de RG. Por exemplo, o seu número de RG. Eu posso pegar o seu RG, eu posso riscar o seu nome, eu posso riscar de onde você veio, qual que é a sua idade, em que ano que você nasceu, mas enquanto aquele número de RG estiver intacto, eu sempre vou te achar em qualquer sistema. Aqui é a mesma coisa. O número de prótons, que é o número atômico, por ter esse nome, é quem identifica o átomo. Então, por exemplo, um átomo que tem um próton vai ser sempre um átomo de hidrogênio. Pode mudar todo o resto, mas enquanto tiver um próton só, vai ser hidrogênio. Todos os átomos de oxigênio do universo, todos os átomos do universo que tem 6 prótons, são átomos de oxigênio. Todos os átomos com 11 prótons são átomos de sódio. E todos os átomos de cloro do universo vão ter 17 prótons. Não importa o que você muda, se você tira elétron, coloca nêutron e assim vai. Enquanto você mantiver o número atômico, que é o número de prótons, o elemento que aquele átomo é não muda. Nunca muda. E a gente também viu o conceito de massa atômica, que é bem dizer a massa do núcleo. A gente já falou como que os elétrons são extremamente leves, muito mais leves que os prótons e os nêutrons. Então, pelo fato que os elétrons são muito leves, a gente meio que ignora eles e foca só nos prótons e os nêutrons do núcleo. Na verdade, se você for ver, um elétron é 1000 vezes mais leve que um próton e um nêutron. Então você teria que ter 1000 elétrons para ter a massa de um próton. Completamente insignificante. É a mesma coisa que falar que você tem 1 kg de carne e aí você bota mais 1 grama. Aumentou a massa? Aumentou, mas não foi tanta coisa assim para você se preocupar. Por isso que a massa atômica é a massa do núcleo. E o que a gente tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, por exemplo, eu sei que o cloro tem, a gente falou agora, tem 17 prótons. E nesse caso aqui, vamos supor que ele tivesse uma massa de 35. A pergunta é, quantos nêutrons ele teria? A gente sabe aqui, que a gente falou antes, que a massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons. Só que a gente sabe que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, que é o Z. Então, ao invés de próton, eu posso colocar só Z, que é exatamente a mesma coisa. A massa dele é 35. E ele tem 17 prótons. Então, quantos nêutrons ele vai ter? Só fazer a conta. 35 menos 17, 18 nêutrons. Ou seja, de 18 para 17 vai dar 35. Aí você pode perguntar, então quer dizer que todo átomo de cloro vai ter 18 nêutrons? Não. Isso pode mudar.
o que vai fazer com que a massa atômica mude. O que nunca vai mudar, não importa o que aconteça, é o número de prótons do cloro. Isso não muda. Agora, a massa pode mudar, porque o número de nêutrons pode variar também. Isso acontece toda hora na natureza. Átomos pesados eles se quebram em átomos mais leves. Então, quando a gente falava de ligação química e reação química, a gente só mexia nos elétrons, que era a parte mais externa. A radioatividade vai mexer na parte mais interna, vai mexer no núcleo. Ou seja, o número de prótons e nêutrons que eu vou ter no final do nosso átomo vai mudar. Isso acontece toda hora porque átomos pesados, de novo, podem se quebrar em átomos mais leves que são mais estáveis. E com isso eu consigo gerar átomos com um número de prótons diferentes. E se eu tenho átomos com um número de prótons diferente, eu tenho novos elementos, porque eu acabei de mudar a única coisa que importa para saber de qual elemento é um átomo. Se eu mudo o número de prótons, e é isso que a radioatividade faz, eu acabei de mudar o meu elemento. Como que isso acontece? A partir da liberação de partículas radioativas. E a gente tem 3 tipos de radiação. Da menos energética para mais energética. Alfa, beta e gama. Cada uma com a sua própria partícula e fazendo sua própria coisa. No final, tudo muda, tudo vai mudar de elemento, praticamente tudo. Mas o que muda é a intensidade da energia da radiação. A radiação alfa é a mais fraca possível. A bem dizer, uma folha de papel já bloqueia. Radiação beta é um pouquinho mais energética, você vai ter que ter alguma coisa mais grossa, tipo uma madeira, para bloquear. E a gama é a pior de todas, você vai ter que ter uma parede de chumbo, por exemplo, para bloquear a energia dela. E esse processo de você quebrar em átomos menores, quebrar o seu átomo em partes menores, em novos elementos só que mais leves, é conhecido como decaimento. Você está decaindo, você está ficando com números cada vez menores de prótons. Então, decaimento tem a ver com isso, você ir diminuindo o número de prótons. O que é, então, a radiação alfa? A radiação alfa está associada sempre com uma partícula, né? Toda radiação está associada com uma partícula. E a radiação alfa está ligada com a partícula alfa. O que é a partícula alfa? A partícula alfa tem essas características. Esse aqui é o símbolo dela, que é a letra grega alfa. Ela tem 2 prótons e massa igual a 4. Isso é a partícula alfa. Uma coisa com 2 prótons e massa igual a 4. Então, por exemplo, vamos supor que o urânio, esse aqui no caso que tem 92 prótons e 238 de massa, vai decair liberando uma partícula alfa. A pergunta é, qual que é o elemento que é formado? Qual que é esse átomo que é formado? E aqui a gente tem uma coisa que é muito parecida com juntar bloquinhos. Quem já montou Lego vai entender o que eu estou falando. No caso, a gente tinha visto que massa se conserva. Isso, massa se conserva porque partícula se conserva. Eu não posso sumir com um próton. Eu não posso sumir com um nêutron. Então, o tanto de próton que eu tinha no começo tem que ser igual ao tanto de próton que eu tenho no final. Isso não pode mudar. A massa é a mesma coisa. Eu não posso sumir com coisas do nada. Eu não posso sumir do nada, você não pode sumir do nada. Então, a massa que eu tenho no começo tem que ser igual à massa que eu tenho no final. Qual que é o número de prótons que eu tenho no começo? 92. E no final, eu tenho 2 junto com o número de prótons do átomo que eu quero descobrir. O que eu tenho no começo tem que ser igual ao que eu tenho no final. Essas duas coisas têm que ser iguais. E não só isso. Quanto que eu tinha de massa no começo? 238. E no final, eu vou ter 4 dessa partícula aqui, mais a massa do átomo que eu quero descobrir. Então aqui é exatamente a mesma coisa. O que eu tenho no começo e o que eu tenho no final tem que ser exatamente a mesmíssima coisa para eu respeitar essa propriedade que eu não posso fazer coisas sumirem. O que a gente já disse? Basicamente, resolver conta normal.
Então, aqui, vou passar o 2 para o outro lado, subtraindo. Então, que número que com 2 dá 92 é justamente o 90. 92 menos 2 dá 90. Ou seja, o número atômico desse átomo aqui que eu quero descobrir é 90. E para esse caso aqui, que número que com 4 dá 238 é o 234. Então, essas são as duas características que me importam para saber o átomo que vai ser liberado. Ou seja, esse átomo aqui, tem 90 prótons, 90 de número atômico e 234 de massa. Se a gente olhar na tabela periódica, o átomo que tem essa característica de 90 prótons, lembrando que o que identifica o átomo é o número de prótons, então, para saber que átomo que é, não adianta olhar a massa atômica, esse número aqui não fala nada, o único número que fala alguma coisa é o número de prótons. Então, se a gente olhar na tabela periódica, quem tem 90 prótons é o tório, o TH. Isso aqui é o tório. 90. Com isso, a gente consegue saber o seguinte. A reação fica desse jeito. Urânio vai dar aquela partícula lá, mais o tório. Essa é a equação completa. Se você for ver a massa aqui em cima está igual, 234 com 4 dá 238. Foi o que a gente falou antes, está dando igual, está certinho. E além disso, o número de prótons 90 com 2 dá os 92 que eu tinha no começo. Esse é um exemplo de decaimento alfa. E seguindo aqui de novo, essa tabelinha que a gente fez, o número de prótons de um lado e do outro é igual, o número de massa de um lado e de outro também tem que ser igual. Então vamos fazer aqui um exemplo de exercício genérico. O ameriço 241, que tem 99,5 prótons e é representado por AM, esse é o símbolo dele, é usado em detectores de fumaça e decai liberando uma partícula alfa. Qual é o átomo formado nesse processo? Então, se a gente for ver, ele está perguntando que o ameriço, que é esse AM que ele falou, e quando a gente fala ameriço 241, esse número que vem depois é o número de massa dele. Então, se eu falo, o urânio 238, é porque 238 é a massa desse urânio. Então, 241 de massa e tem 95 prótons. E ele decai formando uma partícula alfa. A pergunta dele é, qual que é o átomo que é formado nesse processo? Se você for ver, é exatamente o que a gente fez agora, só que com outros elementos. Então, a gente tem que achar duas coisas, né? Foi o que a gente fez antes. Os prótons, ou o número atômico, que é o Z, e a massa, que é o A. Número de prótons, que é o daqui de baixo, 95. Então, 95. Como tem que se manter, porque eu não posso sumir com coisa do nada, tem que ser igual ao 2 mais o número de prótons do átomo que eu estou querendo saber. Porque os dois juntos não podem dar coisa diferente de 95. E o número de massa? 241, que também não pode mudar, porque coisa não pode sumir do nada. Então a massa tem que continuar igual. Tem que dar igual a 4 mais a massa atômica do átomo que eu quero saber. Então vai ficar 4 mais a massa atômica do átomo que eu quero saber. Agora é só fazer as contas. Que número que com 2 dá 95? Esse número é o 93. Que número que com 4 dá 241? Esse número é o 237. Então, essas são as características do átomo que a gente está procurando para conseguir saber qual que é o elemento que é liberado. Qual a informação que a gente vai olhar? De novo,
A única coisa que importa para saber qual o elemento que um átomo é o número de prótons dele. Então a gente é interessado em saber qual que é o átomo que tem 93 prótons. E esse átomo é o Neptúnio, MP. Então a gente pode falar que essa equação fica o seguinte: o americio ele vai decair daquele jeito que a gente escreveu, com aquela partícula alfa, que vai dar a partícula alfa, mais um átomo que tem 237 de massa, foi isso que a gente acabou de calcular, e 93 prótons. E o átomo que tem 93 prótons é um elemento do Neptúnio. Essa é a equação, e o átomo que a gente queria encontrar é exatamente esse daqui. De novo, uma coisa bem direta, conta simples, não precisa inventar nada. O que você tinha no começo, você tem que ter no final. Ah, e se tivesse outra coisa aqui, sei lá, qualquer coisa aqui que tivesse mais massa e não sei o que. Você ia, de novo, somar tudo que está desse lado e igualar com o que está desse. Mesmíssima coisa, não ia mudar absolutamente nada. Tá? E essa é a radiação alfa. Agora a gente tem outro tipo de radiação também. A gente tem a radiação alfa e também temos a radiação beta, que é um pouquinho mais leve. Radiação beta é leve no caso da partícula dela, né? A massa dela é mais leve. A gente tem dois tipos de radiação beta. E a mais comum que se fala é a radiação beta menos. Menos 1. Radiação beta menos é o decaimento beta mais comum. Pô, mas como é que isso daqui, então, é menos 1? Como é que uma coisa pode ser menos 1? Isso aqui não era para ser próton? E se você estiver pensando nisso, parabéns, você está entendendo bastante. Realmente não faz sentido aqui ser menos 1, por enquanto. Mas, se você for lembrar, a carga de um próton é positiva. E por que tem menos 1, então? Qual que é a coisa no átomo que tem carga negativa? É o elétron. Uma radiação beta menos nada mais é do que um elétron. Por isso que tem essa carga menos 1. Esse número menos 1 aqui embaixo, para indicar que é um elétron. Ah, mas e por que a massa de uma coisa dele é zero? Como é que uma coisa não tem massa? Aí vem o ponto 2, não é que ele não tem massa. Lembra que eu falei que o elétron, a gente falou que o elétron é muito mais leve que um próton? Como ele não tem nem próton e nem nêutron, ele é tão leve comparado com a partícula alfa, por exemplo, que é como se ele não tivesse massa. A massa dele vai ser próton mais nêutron. Quantos prótons ele tem? 0. E quantos nêutrons? 0. Como ele é um elétron, sem próton e sem nêutron, a massa dele vai ter que dar 0. Ele não tem nada ali. Então, menos 1 por causa da carga do elétron e 0 porque, essencialmente, ele não tem massa. Porque massa, bem dizer, vai ser próton mais nêutron, que é quem é pesado de verdade. Ele não tem nada disso. Então, como que a gente pode entender uma radiação beta menos? Do mesmíssimo jeito que a gente fez até agora. Então, vamos supor que o carbono 14 libera uma beta menos. Qual que é o tipo de átomo que ele vai liberar? O que a gente muda agora? Nada. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vamos ver primeiro o número de prótons, que é o número atômico, o Z, junto com a massa do átomo. Vai chamar de A. O número de prótons aqui, 6. Então, 6 tem que ser igual a soma de todo mundo aqui. E o que tem aqui é menos 1 com Z. E a massa? Mesma coisa. 14 tem que ser igual a 0 mais a massa atômica do átomo que eu quero achar. Então, 0 mais A. Resolvendo aqui os prótons. Que número, que é o Z, que com menos 1 dá 6. O número que com menos 1 dá 6 é o 7. Então, esse átomo aqui tem 7 prótons. E agora aqui, que número que com 0 dá 14? É o próprio 14. Ou seja, a gente acabou de fazer uma descoberta aqui, que foi a descoberta que fizeram na época, radiações beta não mudam a massa do que eu estou fazendo.
Então, se eu comecei com 14, eu vou acabar com 14. A única coisa que ele muda, única entre aspas, que é bastante importante, é o número de prótons. Então, com isso, como eu mudei o número de prótons, de novo eu vou conseguir mudar o elemento que eu estou fazendo. E qual que é, então, se for lembrar sempre, um átomo que tem 7 prótons? Porque é isso que me interessa para saber o elemento. O átomo que tem 7 prótons é o nitrogênio. Esse daqui. Então, se eu pegar carbono 14 que é o carbono com 14 de massa, que a gente falou antes, e liberar uma beta menos, eu vou formar nitrogênio 14. Essa é a equação de decaimento radioativo. Exatamente como a gente fez até agora. E se tem um beta menos, também tem um beta mais. Esse é menos famoso, mas de vez em quando cai. Então, se o beta menos tem a parte menos 1 aqui, o beta mais tem carga mais 1. Ah, então se tem carga positiva, então é um próton? Não, porque a massa dele continua sendo zero. Se fosse um próton simplesmente, a massa dele, que ia ser próton mais nêutron, ia dar 1. Então a massa, se fosse só próton, se isso aqui fosse um próton, a massa disso aqui seria 1. Não é. Isso porque a radiação beta+, que é essa parte aqui, ela é exatamente igual a um elétron, só que com sinal trocado. O elétron tem carga menos 1 e a carga beta+ tem carga mais 1. Isso aqui é o que a gente chama de positron, que é o oposto do elétron, é o elétron positivo. Então, isso aqui é igualzinho o elétron, que foi emitido aqui na beta-, exatamente a mesma coisa, só que ao invés de ser menos 1 é mais 1. Isso é um positron. É a mesma coisa que o elétron com carga trocada. Então vamos supor que eu tenha magnésio 23, se não me engano que eu coloquei, isso, 2312, e eu faço isso aqui decair um decaimento beta+. De novo, isso aqui vai dar um átomo que eu quero saber a massa e o número de prótons. O que muda? Nada. Não muda absolutamente nada. A gente vai ter que achar quantos prótons tem e qual que é a massa atômica do negócio. Então, 23 tem que ser igual a quanto? Opa, não, minto. Isso aqui é a massa atômica. Então, 23 tem que ser igual a 0 junto com a massa atômica do átomo que a gente está vendo. Então, 0 mais A. E o número de prótons? No caso aqui, 12 tem que ser igual a soma de quem está aqui do lado, 1 mais o nosso número de prótons do átomo que a gente quer saber. 1 mais Z. Que número que com 1 dá 12 é justamente o 11. Que número que com 0 dá 23, esse número é exatamente o 23. Então, esse átomo que é liberado nesse decaimento beta+, é um átomo com 11 prótons. Um átomo com 11 prótons. Quem é o átomo com 11 prótons? É o sódio, o Na. Então é assim que fica. Magnésio 12, né? Magnésio 23, que tem 12 prótons e 23 de massa. Decaindo por beta+, vai liberar o sódio com 23 de massa e 11 prótons. Certo? E é basicamente isso. Então vamos fazer aqui um exemplo de exercício ao contrário. O paládio 234, que tem 91 prótons e é representado por Pa, é muito usado em sistemas anticorrosão e é obtido por na natureza após decaimento beta-. Baseado nisso, qual que é o átomo que dá origem ao paládio 234? Coisa importante para notar aqui, que dá origem ao paládio 234. Ou seja, o paládio 234, que é esse Pa que ele fala, é o produto da reação.
que tem 91 prótons, se está falando que dá, perguntando qual que é o átomo que dá origem ao paládio 234, quer dizer que o paládio tem que estar aqui desse lado, no produto, porque ele está sendo produzido. E ele quer saber justamente qual que é o átomo que dá origem ao paládio 234. E qual o tipo de radiação que isso tem que acontecer para esse negócio acontecer? Qual que é o tipo de radiação que acontece nesse caso? Ele fala aqui, ó, beta menos. Ou seja, isso aqui está liberando uma radiação beta menos. Como é que a gente vai descobrir qual átomo que é isso aqui? Essa parte não muda. É basicamente a mesma coisa. A gente quer saber o número de prótons e o número de massa atômica. De novo, aqui a gente tem o número de prótons que a gente quer saber, que é o Z, que tem que dar igual a soma de todo mundo que está aqui do lado. Então, 91 junto com menos 1. E o número de massa? A massa, que é o que a gente quer saber, tem que dar igual a soma das massas do outro lado, que no caso é isso aqui, 234 e 0. 234 mais 0. Então, número de prótons, 91 com menos 1 dá 90. E a massa, 234 mais 0 dá 234. Ou seja, o nosso átomo que dá origem é um átomo com 234 de massa e 90 prótons. Qual que é o átomo que tem 90 prótons? A gente viu até antes. Esse átomo é o tório. Então, o tório vai liberar o paládio. Com a radiação beta menos. O que mudou? Nada. A diferença é que antes o que a gente tentava olhar era sempre o produto da reação. Agora que é o contrário. Ele pediu pra gente saber qual que foi o átomo que estava no começo. Mas o raciocínio para fazer a conta é exatamente igual. Tudo que eu tenho do lado, eu tenho que ter do outro igual. O decaimento gama ele é um pouco mais curioso. Se você for lembrar, eu falei que o alfa era o menos energético, depois o beta, depois o gama. Por que isso? Em física e em química, a energia de alguma coisa está ligada com a massa dela. Com a velocidade, a bem dizer. No caso aqui, a energia de movimento. O que você acha que é mais fácil de se mexer? Uma coisa muito pesada ou uma coisa muito leve? Vai ser uma coisa muito leve. Ou seja, coisas muito leves tendem a ter maior energia de movimento. Porque é mais fácil fazer elas se mexerem. A velocidade delas é muito maior do que uma coisa pequena. E se você lembrar, a alfa, a radiação alfa, ela tem, aqui, se a gente voltar para a parte inicial, ela vai ter 4 de massa. A radiação alfa tem 4 de massa atômica. Ela é a radiação mais pesada, é a partícula mais pesada, por isso que é a menos energética. Justamente porque ela é mais pesada. E depois vem quem? Vem a beta. Tá bom que a beta é um elétron, a gente fala que ela tem massa zero porque não tem nenhum próton, nenhum nêutron. Mas um elétron tem uma massa muito pequenininha, mas tem. Ela é bem mais leve do que uma radiação alfa. Tem uma massa ali, muito pequena, mas tem. Por isso que depois da alfa, a radiação mais energética é a beta. Então por que a gama é a mais energética? Será que ela tem uma coisa ainda menor, ainda mais leve, compondo ela? E a resposta é não. Na verdade, ela não tem partícula nenhuma. Ela é pura energia. Pura energia. Não tem nada de partícula. Essa massa zero aqui em cima do gama, que é essa letra grega, é realmente zero. O elétron do beta menos, lá que a gente falava que era zero, porque não tinha nenhum próton e nenhum nêutron, então a massa dele é como se fosse zero. Como se fosse zero. Então tem uma coisinha ali, mas é tão leve que a gente não leva em consideração. Aqui não, decaimento gama tem nada. É pura energia. E isso acontece, ela é liberada quando você tem um átomo, tipo aqui o paládio, que está no nível de energia muito alto. Então vou até desenhar aqui o que é uma radiação gama.
acontece quando você tem um átomo que está muito alto em energia, está num estado extremamente energético. Então aqui em energia, seu átomo está aqui, em alta energia, e ele vai descer para um nível mais baixo de energia. Mas ele vai fazer isso mantendo suas propriedades. Então eu comecei com um certo número de massa e um número atômico, eu vou acabar com o mesmo número de massa e número atômico. A diferença é que eu vou para um nível mais baixo de energia. E nesse processo em que você abaixa a energia, você vai ter que liberar. Tem que ter uma liberação para isso aqui fazer sentido. E essa energia que é liberada é justamente a radiação gama. Que é uma letra grega gama, que não tem nada de massa e nada de carga. Pura energia. Só fazer direitinho aqui, pronto. Então, é que nem aquela coisa que a gente vê em termoquímica. Pô, se você começou aqui num estado de energia igual a 10 e você acabou igual a 3, de 10 para 3, sumiram 7, né? Então, para onde foram esses 7 de energia? Esses 7 de energia não estão mais aqui porque eles foram liberados. E essa liberação, quando um átomo está no estado mais alto de energia, e esse aqui é o símbolo disso, esse asterisco, e vai para um mais baixo, é o produto, né? A radiação gama é o produto dessa energia que é liberada. Então, de 10 para 3, você acabou de diminuir o seu sistema de energia. 10 para 3, 7. Ou seja, 7 tiveram que ir para algum lugar. E quando eu abaixo a energia, quer dizer que esses 7 estão sendo eliminados, estão sendo liberados para fora. E essa liberação de energia é o que a gente chama de radiação gama. A mais energética de todas, porque ela justamente não tem nada de massa. É pura energia. Gente, é só ficar por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que sempre tem problema nessa parte de radioatividade. E se você quer aprender química melhor, mais rápido e de um jeito mais inteligente, me segue no Instagram, o próprio Portas Galdino, que eu sempre posto conteúdo lá, tentando ajudar vocês a entender química de um jeito mais inteligente. Gente, essa aula fica por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.